Senhores, quando o oficial de justiça entra na sede da sua empresa ou na sua propriedade rural para entregar uma citação de execução de título extrajudicial, o relógio começa simplesmente a rodar. Ele inicia uma contagem regressiva fatal para a liquidez do seu negócio. O maior erro que um empresário ou um produtor rural pode cometer após receber esse documento é um tipo de paralisia por negação ou a busca por soluções paliativas e demoradas. Muitos acreditam que o prazo só começa a contar a partir do dia em que o oficial de justiça assinou o papel, ou pior, quando o advogado de defesa decidir olhar o processo. Esse erro técnico de contagem é o caminho mais rápido para a perda do direito de defesa e o consequente bloqueio definitivo de todas as suas contas bancárias. Quando você recebe a citação, o banco credor já estruturou toda a engenharia de ataque e está apenas aguardando o transcurso do prazo inalterável para pedir a penhora imediata dos seus grãos, sua frota, seus maquinários, seus imóveis. Os embargos à execução são a sua principal arma de contra-ataque processual. É através dele que você ataca o coração do título do banco, demonstrando que o valor ali cobrado é nulo, ele é incerto ou até excessivo. Mas para que essa defesa tenha a eficácia e o poder real de travar as agressões ao seu patrimônio, ele precisa respeitar a exatidão cronológica e vir amparado de uma estratégia de prova material ali indestrutível. Não há espaço para amadorismo. Quando a sobrevivência da sua operação está em jogo, é necessária a sua atenção total, principalmente nesses prazos. Eu sou Glauber Giacheta, advogado há 20 anos e consultor estratégico atuante em operações corporativas de alta complexidade. Há décadas atuo no mercado de reestruturação de passivos e defesa patrimonial corporativa, desenvolvendo protocolos de proteção para empresários de alta performance e também produtores rurais. Conheço a fundo a pressa dos credores e as falhas operacionais que os bancos cometem ao iniciar uma execução de título extrajudicial. A minha função é garantir que a sua resposta judicial seja rápida, precisa e principalmente letal. Se o credor acionou o Poder Judiciário para tentar asfixiar o caixa do seu negócio, nós vamos utilizar um protocolo técnico, que no caso poderia ser e pode ser os embargos, para paralisar a execução e restabelecer o equilíbrio das forças contratuais. Vamos agora detalhar a mecânica exata do funcionamento dos embargos à execução. De acordo com as regras que regem o processo civil no Brasil, o prazo para apresentação dos embargos é de 15 dias úteis, mas aqui reside uma grande armadilha técnica. A contagem desse prazo não começa num dia qualquer que você pode imaginar assim, recebi a citação do oficial ou então no dia que eu entreguei ao advogado, nada disso. O termo inicial do prazo se dá na data em que o oficial de justiça juntar o mandato lá no processo, e aí a citação vai se dar por cumprida. Se a execução envolve mais de um executado, como um produtor e seus avalistas ou sócios, a contagem vai possuir aí regras específicas que somente um profissional especializado pode dar conta de poder fazer a análise devida e garantir aí o sucesso da sua defesa. Os embargos à execução funcionam como uma ação autônoma, na verdade ele é como um contra-ataque ao banco credor. Isso significa que não basta apenas negar a dívida, é obrigatório atacar as condições do título executivo. Para que o juiz acolha os seus embargos e neutralize aí as ações do banco, o protocolo exige uma estruturação com 3 fundamentos técnicos de defesa material. O primeiro fundamento baseia-se na nulidade da execução por incerteza do título.
Nós analisamos o contrato ali apresentado pelo banco para identificar a ausência de requisitos essenciais de liquidez, certeza ou exigibilidade. Se o banco não demonstrou de forma clara a evolução do débito ou embutiu ali taxas sem autorização do contrato, o título é nulo e a execução deve ser extinta. O fundamento número 2 concentra-se no excesso de execução. Nós apresentamos ali uma memória de cálculo e a legislação é clara. Se você alegar que o banco está cobrando mais do que o devido, você é obrigado a declarar na petição inicial dos embargos o valor que você entende que é correto, apresentando ali essa memória de cálculo detalhada. Se não apresenta o cálculo exato, feito por uma auditoria, o juiz ele vai rejeitar a sua alegação imediatamente. O fundamento número 3 ele reside no pedido de efeito suspensivo, por risco de dano iminente. Os embargos, por regra geral, não suspendem a execução automaticamente. Para travar os atos de penhora e de bloqueio, enquanto o juiz analisa toda a defesa, nós precisamos demonstrar cumulativamente a garantia do juízo por meio de bens, a relevância dos fundamentos jurídicos e o perigo manifesto de dano que a continuidade da execução causará, podendo aí quebrar o caixa da empresa e paralisando toda a produção. Senhores, após a leitura e a análise da citação que chega para você, a estratégia de contra-ataque processual para anular aí as investidas do banco credor deve seguir duas vias exatas de uma ação prática. A primeira via é a ação processual dos embargos, com um orçamento de garantia estratégica. Nós protocolamos o embargos à execução dentro do prazo legal para forçar ali a concessão do efeito suspensivo. Nós oferecemos em garantia bens que não paralisem a atividade principal da empresa, como imóveis secundários ou excedentes de produção, de produções aí anteriores, protegendo os ativos vitais como suas frotas, os tratores, os maquinários, as contas de giro e tudo isso contra também as tentativas de arresto do banco, ali imediatamente sobre os seus bens. A segunda via, também sendo por ação processual, tratando da exceção de pré-executividade, que a gente leva ali de forma paralela. Caso o prazo dos 15 dias úteis tenha sido perdido aí por uma falha de assessorias anteriores, ou se nulidades do título for tão flagrantes ali que o juiz possa conhecer de ofício sem necessidade de dilação probatória mais complexa, a via técnica alternativa para o protocolo da exceção de pré-executividade é justamente essa a via que deve ser seguida. Essa peça ela não exige garantia do juízo e serve como uma ferramenta cirúrgica para apontar ali matérias de ordem pública e trancar a execução de forma que venha aí ocorrendo de forma ilegítima, e podemos fazer isso a qualquer momento do processo. Senhores, no mercado de alta performance, receber uma citação judicial não significa o fim da sua operação. Significa que chegou o momento de aplicar a técnica jurídica com força total. Quem domina os prazos e sabe ali utilizar a estrutura dos embargos de execução, com os laudos técnicos e com os fundamentos sólidos, não se submete à pressão dos credores, mas sim dita as regras do jogo e protege o patrimônio que levou anos para poder construir. Se este manual prático de defesa e gestão de prazos processuais fez sentido para blindar o seu caixa e da sua empresa, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe a sua dúvida descrita nos comentários que responderemos uma a uma. A sua empresa já recebeu citação e teve que correr contra o tempo para poder estruturar uma defesa? Escreva aqui abaixo nos comentários a frase prazo dominado, para que nós possamos consolidar aí a força da nossa comunidade. Se você acabou de receber uma citação judicial e está com um mandado de execução em aberto ou precisa auditar a estratégia de defesa dos seus processos em andamento, o
utilize o link do nosso WhatsApp corporativo fixado na descrição deste vídeo. Assim nós poderemos alinhar um diagnóstico estratégico com nossa equipe. Conheça também o nosso portal digital Seu Direito, institutovendite.org, que está descrito aqui, onde você pode obter um direcionamento especializado em diversas áreas do direito, incluindo direito de família, direito trabalhista, do consumidor, empresarial. Basta selecionar a área e responder um pequeno questionário que você vai receber uma avaliação técnica gratuita do seu cenário jurídico atual. Mantenham a vigilância sobre os prazos, assegurem a governança da sua defesa e nos vemos na próxima análise estratégica e deixo aqui o meu muito obrigado.